O atleta do Farrapos, Murilo Bonesso, foi convocado para jogar pela seleção brasileira, que disputará o World Rugby Challenger. O jogador, que é bicampeão brasileiro Sevens e também campeão da Copa do Brasil de Rugby pela equipe de Bento Gonçalves, além de conquistas estaduais. O Murilo Lazzarotti Bonesso, em 2020, quando tinha 21 anos, revelado pela base do Clube Alviverde, chegou a integrar o grupo principal do Brasil Sevens, a seleção olímpica de rugby, para a disputa da segunda etapa do World Rugby Sevens Challenger Series, o torneio que ocorreu em Montevidéu, no Uruguai. Murilo Bonesso é também corredor de rua, ele que correu 5 quilômetros neste domingo, dia 16 de fevereiro, na terceira etapa do circuito SESC de corridas, que ocorreu em Caxias do Sul. Murilo participou pela categoria 25-29 anos. O World Rugby Challenger, que é a segunda divisão do circuito mundial, será promovido na Cidade do Cabo, na África do Sul, a partir do dia 1º de março. Foram convocados 12 atletas. Os tupis são comandados pelo técnico Lucas, o Tanque Duque, e também o manager Gustavo Rambo Albuquerque, com uma grande história, claro, os dois atletas pela seleção brasileira. Nessa primeira etapa da competição, nos dias 1º e 2 de março, o Brasil encarará Samoa e Uganda na fase de grupos, com as 12 seleções divididas em 4 grupos de 3 times cada. Os grupos da segunda etapa serão determinados com base nos resultados da primeira etapa. Os jogos serão nos dias 7 e 8 de março. Em 2019, Murilo Bonesso participou de uma entrevista comigo, jornalista Ivan Sgaraboto, e com o radialista Edinho Soares, falando sobre a convocação para a seleção brasileira de base. O jovem atleta, até então, também explicou sobre o rugby e a sua relação com o Farrapos de Bento Gonçalves. Vamos acompanhar. É o Murilo Bonesso, isso, Murilo? Isso. Ele que atua no Farrapos Rugby de Bento Gonçalves. Ele foi convocado para a Seleção Brasileira de Base, após participar de um campeonato internacional de São Paulo. Então, o rugby é uma modalidade que tem bastante contato. Muita gente às vezes confunde com futebol americano. As pessoas atribuem esse nome, né? O Edinho se confundiu antes, hein? Mas não, ele é bem diferente. Principalmente tem uma regra que já diferencia bastante do futebol americano, né? A gente não pode passar para frente, somente para trás. A gente não usa nenhuma proteção. E é um esporte de contato físico, né? Para você avançar, você tem que estar com a bola na mão e tem que ir tirando os adversários enquanto eles tentam te derrubar. Agora me fala da relação do Murilo com o rugby. Da onde nasceu essa paixão? Então, em 2015, o Farrapos ele tinha uma oficina na minha escola, no Instituto Federal. Olha. E então eles vieram lá e com o incentivo do meu irmão eu acabei indo treinar e me apaixonei. Então, desde o começo eu tinha alguns amigos meus dentro do clube que eram atletas da seleção. No começo eu sempre almejei chegar na seleção gaúcha, né? Também... o teu projeto era chegar na seleção. Acabei chegando na seleção gaúcha. Quantos anos esse demorou mais ou menos para chegar? Foi em 2016, final de 2016. Então começou em 2015 e um ano. Um ano eu cheguei na seleção gaúcha. Aí então, depois de um tempo também meus amigos estavam indo para São Paulo, né? E comecei a querer ir também para lá, então comecei a treinar bastante. E em 2017, mais ou menos, eu consegui entrar. Então, 2 anos depois que eu comecei, eu entrei na seleção. Parabéns, Murilo! Convocado para a seleção brasileira, que vai disputar o World Rugby Challenger a partir do dia 1º de março. Uma alegria ter entrevistado o Murilo Bonesso em 2019, quando ele recém havia sido convocado para a seleção brasileira na base. Depois houve uma outra convocação no Brasil Rugby Sevens, a equipe olímpica, e agora ele é convocado para defender o Brasil nessa competição na África do Sul. Parabéns, Murilo Bonesso, ele é também
corredor de rua.